Representado secretário de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, Edson Luiz Vismona. Para a deputada federal Zulaê Cobra Ribeiro. Sou presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, Tasso Duarte de Mello. Representado amigo Antônio Veronese, chanceler da Universidade de Guarulhos, diretor-presidente da Associação Paulista de Educação e Cultura, APEC, que muito contribuiu para que nós chegássemos a esse momento. Sou vereador do município de São Paulo, Aurélio Nomura. Senhora Rosileia Pizarro Carnelós, neste ato representando os tradutores e intérpretes empossados. Senhor secretário de Estado aqui presente, senhores membros do Corpo Consular, presidentes e representantes de empresas estatais, autarquias, institutos e fundações, associações e entidades de classe, minhas senhoras e meus senhores. Eu já tenho presidido aqui algumas dezenas de solenidades, algumas com os assentos cheios, outras que extravasam até mesmo a área sentada, e algumas delas que se multiplicam por aquilo que está acontecendo. Hoje nós temos cerca de 2.000 pessoas aqui, mas certamente não são 2.000. Serão 4.000, 6.000, 8.000, porque cada pessoa que domina um idioma adicional ao nosso representa, a rigor, 2 pessoas. E quem domina 2, 3 idiomas, 3, 4 idiomas, vai multiplicando a sua capacidade e a sua personalidade pelo número de idiomas que é capaz de dominar. Já tivemos aqui alguns debates até acirrados, com os mais variáveis setores da sociedade. Mas poucas vezes eu vi uma festa tão alegre quanto esta. É um pouco a festa com a cara de São Paulo. Há pouco, entregava o certificado para a tradutora lituana. Uma das 25.000 pessoas lituanos que moram num bairro de São Paulo, na Vila Zelina, onde o agrupamento muito grande reside, coisa que quando estive na ONU tive a oportunidade de contar ao representante da Lituânia naquela organização internacional. De forma que hoje o que se faz é promover a síntese dessa imensa unidade de origens raciais e étnicas internacionais, dando ao povo de São Paulo e ao povo brasileiro a imensa capacidade que cada um tem, por força de dominarem línguas que, além da nossa, permitem que se ampliem os negócios e que se misturem, se interliguem culturas mundialmente produzidas. Há um pouco de místico nisso. Contam os Atos dos Apóstolos que, estando eles todos reunidos, vieram dos céus línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas. É muito antiga, portanto, a crença que associa o domínio da palavra, principalmente da palavra estrangeira, a milagres, a atributos quase sobrenaturais. Tanto é assim que em Toledo, na Espanha, nos séculos XII e XIII, ao lado da grande escola de tradutores, que recuperou para a cultura ocidental a filosofia e os conhecimentos da antiguidade, desenvolveu-se uma outra, com idêntico prestígio, voltada às ciências ocultas e à magia,
que passaram a ser chamadas de Ars Toledana, ou seja, Artes de Toledo. Ai, meu São Jerônimo, com que frequência nós fazemos essa invocação? Quando as coisas não vão bem e a paciência vai se esgotando. E São Jerônimo combina bem com paciência, porque no 4º século da nossa era, ele a teve suficientemente para traduzir a Bíblia do hebraico para o latim. Trabalho executado à mão, sobre pergaminhos. Teve um impacto na difusão do catolicismo só comparável de Martim Lutero, que reformou e que fez a primeira tradução das Sagradas Escrituras para uma língua popular, o alemão. Algumas vezes eu me surpreendo perguntando se há palavras que podem ser vertidas de um idioma para outro. Talvez o exemplo mais clássico disso seja a palavra saudade, que sugere esta impossibilidade. Mas será que só sentem saudade os que falam português? Saudade traduz um sentimento. Será que as outras línguas e os que as falam seriam a tal ponto indiferente às emoções e os sentimentos? Muita gente se pensa tradutor, mas somente alguns, entre os quais os senhores, conseguem atingir o espírito de uma língua. Porque a tradução não é mera transposição de palavras, já que cada uma delas tem um sentido que ultrapassa as páginas de qualquer dicionário, pois que resulta da intensa experiência cultural vivida pelo povo que nela se expressa. As palavras, elas próprias têm uma história, uma articulação que enriquece o seu significado. Assim, por exemplo, a palavra formidável. Originalmente queria dizer terrível, medonho, assustador. Hoje significa muito admirável, excelente, o que é exatamente o oposto da sua origem. O bom tradutor deve, portanto, percorrer tempos diversos, universos infinitos, atuando como traço de união por múltiplas culturas. Temos que estar atentos aos mais apressados, como aquele cidadão que, se pensando tradutor, traduziu as palavras inglesas solicitor como solicitante, Scotch on the rocks por whisky, sob as pedras, e glass como óculos. Portanto, fez um advogado tomar o uísque sobre as pedras dentro dos óculos e não no copo. Erros que os senhores certamente não cometeriam, porque não lhes falta conhecimento e sobra-lhes sabedoria para compreender que uma palavra mal colocada, não explicitada com clareza, pode acarretar desentendimentos, batalhas judiciais e, como a história mostra, até guerras. Os encargos que hoje assumem são extremamente graves, porque envolvem a fé pública. Devem ser exercidos, então, com igual responsabilidade. O número de tradutores e intérpretes nomeado faz uso das exigências do próprio desenvolvimento de São Paulo. Até hoje havia os profissionais desta área atuando em nosso estado, eram em número de apenas 153. A nomeação de quase 10 vezes mais virá a propiciar melhores serviços ao público, além de oferecer melhor expressão à categoria. Bem, nomeados e empossados, agora é enfrentar o trabalho. Mas se tiverem momentos de cansaço e impaciência, lembre-se de São Jerônimo e invoquem o seu auxílio. Muito obrigado.